Voltamos com o Pauta Especial, conversando com o professor e crítico de cinema Elinaldo Barros. Professor, nós temos aqui um material encadernado do seu trabalho, né, dos tempos que o senhor escreveu, né, falando sobre o cinema mundial, falando sobre o cinema brasileiro, cinema alagoano. Como começou essa história aqui? De escrever? Sim. Eu era estudante do Colégio Estadual, eu já falei da revista Cruzeiro Menino, né, que eu ficava na barbearia esperando meu pai cortar o cabelo, e eu ficava vendo a revista O Cruzeiro, depois a foto de foto, a manchete, coisa e tal. Aí fui ficando rapaz e fui despertando a vontade de querer escrever sobre cinema. Eu digo, vou escrever. Aí tinha aqui em Maceió algumas pessoas que escreviam sobre cinema, inclusive eu destaco um que eu acho que foi o meu mestre, Emanuel Caldas. Emanuel Caldas. Emanuel Caldas, trabalha no Tribunal de Contas. Emanuel é um homem cultíssimo, brilhante figura humana, uma inteligência privilegiada. E resultado, como Emanuel escrevia aqui, mas só tinha um senhor também do Banco do Brasil, que agora de vez em quando me dá um lapso de memória. Mas, e o Emanuel foi um dos mais constantes críticos de cinema aqui da cidade. E eu fiz amizade com ele, coisa e tal. Havia também cineclube na sede da UESA. A UESA ficava no fim da Rua das Árvores, já perto cortando a Rua do Comércio, onde tem um caldo de cana, ponto de ônibus. Ali em frente ficava um prédiozinho que pertencia à União dos Estudantes Secundaristas de Alagoas, a UESA. E lá havia um cineclube, onde muitas pessoas brilhantes aqui desse estado, o deputado Zé Bernardes, na época estudante, Carlos Augusto, Emanuel, Gildo Massal e outros que frequentavam. Eu era o pirralho, o mais novo, e eu frequentava aquelas reuniões onde eles discutiam um filme exibido na cidade. Eram 5 cinemas bons aqui em Maceió: Plaza no Poço, Rex na Pajuçara, Ideal entre o Mercado e o Centro e a Ponta Grossa. E na Ponta Grossa pontificava o Cinema Lux. E atrás do Teatro Deodoro tinha um cinema chamado Royal, que era tido como Poeirinha. Por que Poeirinha? Era um cinema modesto, de preço barato, mas que passava filmes bons. Os filmes do grupo exibidos pelo Grupo Ribeiro, Severiano Ribeiro, hoje proprietários do Kinoplex. E resultado, quando eu podia, estava no cinema. E o papai fazia uma coisa interessante. O papai era durão, mas todo domingo de manhã ele deixava em cima do rádio o dinheirinho do cinema, da matinal e da matinê. Mal sabia ele que no futuro estaria um crítico de cinema dentro de casa. Esse menino só pensa em cinema, esse menino não fala outra coisa, Elita, do que falar em... Elita é minha mãe. Esse menino só fala em cinema, coisa e tal. Porque na porta da calçada da casa da gente, reuníamos 3, 4, 5 colegas, 6, enquanto um contava o filme inteiro. Se hoje reclamam que o jovem não sabe redigir, é porque talvez não tenha motivações para o jovem não ser um bom redator. Não ter o que contar, né? E a gente contava o filme inteiro com detalhes, Miguel. Professor, como foi assim esse início, né, de crítico de cinema, pronto, e a tua relação com a redação mesmo, pronto, dentro do jornal? Veja bem, o cinema surgiu comigo da seguinte forma. Eu queria escrever, eu comecei a gostar de escrever, vendo a Revista do Sul, tinha vontade de escrever. Despertou, né? Havia redação no colégio pensando no vestibular, que era obrigatória a redação. Aí tinha temas variados. Eu desenvolvi essa capacidade de escrever nas salas de aula. Para você ter uma ideia, o professor de português chegava e dizia: vamos fazer uma redação, o tic-tac do relógio, se vire. Aí cada um tinha que puxar pela cabeça um tema chamado o tic-tac do relógio, o pingo d'água. E faça um tema sobre isso. Ou então pegava uma fotografia, botava uma fotografia em sala de aula. Isso foi um treinamento para o dia a dia na redação. Dia a dia da redação. Aí, como eu gostava de acompanhar os filmes, eu tinha que ler o Cruzeiro, eu tinha que ler a Fatos e Fotos, que eu não comprava, mas eu ia para a barbearia e lia na barbearia. Aí o tempo foi passando, apareceu naquela época, 60 e pouco,
fervilhava no Brasil ideias intelectuais, ideias políticas. E eu fui nessa onda, fiz teatro. O Sabino Romariz, um grande radialista alagoano, já falecido, foi o diretor de várias peças teatrais que o professor Aloysio Galvão implantou no Colégio Estadual. O Colégio Estadual tinha esportes, tinha cultura, tinha educação de primeira na sala de aula, com bons professores, sabendo dar aulas boas, e a gente se empenhava. Então eu peguei um momento bom. Professor, vamos puxar aí pelo gosto pessoal do senhor. Com relação ao cinema mundial, né? Muita gente diz que Charlie Chaplin foi um gênio. Ainda é. Diz que se beneficiou do trabalho anterior da grande estrela da época. Né? Para o senhor, os ícones do cinema mundial, pelo menos 5. Chaplin, você começou com Chaplin. Chaplin é um grande gênio do cinema. Vamos ver outros, além do Chaplin. Cantinflas, o comediante mexicano, um grande artista. Visconti, diretor italiano de filmes operísticos, de melodramas fortes, intensos. John Ford, no cinema americano, que é uma figura, é um clássico, filmes irrepreensíveis, de alta categoria. E agora Spielberg. E vamos agora passar para o cinema nacional. Quem são os ícones? Qual a importância do cinema nacional no aspecto histórico para o senhor? Por exemplo, Lima Barreto, do Cangaceiro, porque o Cangaceiro é o primeiro filme nacional, em 52, a ser premiado no exterior. Eu lembro Mulher Rendeira, né? Cangaceiro. Lima Aliás, Barreto. O filme sobre Anísio da Silveira ganhou o prêmio no Festival de Tóquio. Né? Exatamente. Exatamente. Tem Glauber Rocha, que é uma figura importante do cinema nacional, porque tem um filme imponente, que é O Deus e o Diabo na Terra do Sol, além de Terra em Transe, altamente politizados. Tem o Cacá Diegues, que é um grande diretor. Tem o Central do Brasil, do Walter Salles, um belo filme e um bom diretor. Tem Anselmo Duarte, que fez O Pagador de Promessas. O primeiro, né? O primeiro Pagador de Promessas, Preto e Branco, Geraldo Del Rey, Leonardo Vilar, Norma Bengel, cenas dramáticas em plena rua, a realidade pulsante do Brasil na rua. E, dentre outros, eu ainda cito assim, de Macunaíma. Quando o senhor falou das cenas gravadas na rua, a gente não pode deixar de imaginar a dificuldade da época de se filmar. E o cinema alagoano foi muito criticado no seu nascimento exatamente por isso, porque tinha cenas de rua, muita gente, e só reclamaram de uma coisa, dos defeitos que o filme tinha, e quase pouca gente entendeu, né, a importância histórica do nascimento desse cinema alagoano. A Volta para a da Violência, por exemplo, é um filme do Luiz José Vanderlei Lopes. É um filme importante na história do cinema alagoano. Primeiro longa-metragem alagoano, porque teve antes, no passado, o pioneiro Guilherme Rogato, que tem o filme Casamento e Negócio, que é um clássico, um filme mudo, com cenas rodadas no centro de Maceió. Tem a importância histórica por ser um registro de uma época, de um momento do Estado. E o Zé Vanderlei foi um seguidor, e hoje aqui em Maceió tem uma garotada nova, ávida por fazer bom cinema. Com o tempo vai surgir grandes cineastas, como já tem 2 que eu reputo muito bons atualmente. 3, Celso Blandão, que se revelou no Festival de Penedo, um grande cineasta que fez uma carreira, tem mais de 30 filmes. Ele não só tem quantidade, ele tem qualidade e sensibilidade. Isso é que eu reputo como a boa arte. Tem o Werner Salles, que é um rapaz que usufrui muito bem da tecnologia de hoje, essa tecnologia moderna do cinema. E tem o Pedro da Rocha, que para mim está sendo, no momento, o mais forte em qualidade e estética, e apuro, a preocupação em fazer bem feito, de fazer
a coisa bem elaborada, que você para e diz, puxa, isso é um cinema amador. Professor, eu gostaria de aproveitar muito esses poucos minutos que a gente está puxando da sua sabedoria, do seu conhecimento, mas também para fazer a crítica. Faça um comparativo do cinema, né, um dado histórico, até o cinema de hoje. O que foi que fez essa passagem? Qual é a diferença de um para o outro? Existe um cinema novo, cinema moderno? A tecnologia definiu como padrão e tirou tantas coisas boas do cinema anterior, o cinema feito anteriormente? Houve, por exemplo, o cinema de hoje, o cinema de hoje é um cinema adolescente muito infantil. Só a preocupação somente com efeitos especiais e se esquece de que o roteiro do filme, no roteiro tem que ter sentimento, tem que ter humanidade. E isso eu lastimo. Então é um cinema mecanizado, só efeitos especiais. Transformers, aqueles gigantões brigando. Poxa, no passado, os filmes do passado, Burt Lancaster, Gary Cooper, eram grandes artes de Hollywood e tinha isso que eu falei, a questão do sentimento, da humanidade. O Woody Allen continua fazendo isso. Continua fazendo. O Woody Allen é um gênio. E filmes simples, de orçamento pequeno. Hoje o americano gasta milhões. O México, por exemplo, agora nesse 007, o México comprou, entre aspas, pagou 20 milhões a produção do filme para ter cenas no México. Quer dizer, a preocupação não é nem... É só para vender a imagem de um país. Vender a imagem e ganhar dinheiro. Também. Bom, e o cinema nacional? O cinema nacional sempre teve fases boas e fases ruins. E no momento é uma fase boa. Há filmes... Com muita comédia, né? Muita comédia. Eu não sou contra a comédia, não, sabe? Porque a vida é tão maçante, muitas vezes tão cacete, tão difícil, que se a comédia for inteligente, melhor. Se for mediana, bom, o público é quem escolhe. Agora, tem comédias boas, tem comédias ruins, agora tem dramas bons. Eu falei do Central do Brasil, e aquele da polícia, Tropa de Elite. Tropa de Elite. Que é um grande filme. Os Plagadores de Promessa no passado. Macunaíma, que é uma comédia maravilhosa, baseada em Mário de Andrade. Então, tudo tem a ver com a fonte e o talento. A fonte que o cara pesquisa e o talento do pesquisador. Professor, o senhor já falou, inclusive, do cinema alagoano e falou das perspectivas e dos ícones do cinema alagoano. Eu não vou perguntar de novo, mas eu gostaria de saber, muito assim, intimamente, né, o seu gosto, sua vida, desde os primeiros passos, juntando o cordãozinho, a linha, película, fotografia, a luz, as experiências, e desenvolveu uma carreira, inclusive fazendo crítica de cinema na televisão. O Elinaldo Barros mudaria alguma coisa na sua vida para fazer outra? Rapaz, eu gosto tanto da minha vida, quando eu começo a pensar em casa, da Ponta Grossa, coisa e tal, eu não mexeria, não. Depois mexer em outras coisas, não sei quais, mas... Eu fico com o menino da Ponta Grossa. Professor, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer, acho não só para mim, enquanto jornalista, ter a honra de entrevistá-lo, mas para o telespectador que acompanhou agora um pouquinho da história de Elinaldo Barros e o seu trabalho. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Miguel, pela honra e pelo espaço. O Pauta Especial fica por aqui. A gente volta amanhã às 11h30 da manhã e à noite tem reprise. Até lá.